César vs Pompeu. A guerra que destruiu a República Romana, Roma, 49 a.C. O mundo está em silêncio e às vésperas de uma guerra que decidirá o destino da República. Dois homens, duas forças, dois ideais, colidem no coração do Império. Caio Júlio César, o conquistador das Gálias, e Gneu Pompeu Magno, o herói das antigas vitórias do Oriente, foram aliados, amigos e governaram juntos. Mas agora estão destinados a se destruir. Durante anos, César e Pompeu foram os pilares do poder romano. Com Marco Crasso, o homem mais rico de Roma, formaram o chamado Primeiro Triunvirato, uma aliança que equilibrava dinheiro, prestígio militar e influência política. Mas, como todo império construído sobre a ambição, o triunvirato não durou. Crasso morreu em batalha contra os partas, e o delicado equilíbrio ruiu. Pompeu ficou em Roma, apoiado pelo Senado e pela aristocracia. César, longe da capital, travava batalhas brutais na Gália, conquistando povos e construindo uma fama que o transformou em lenda viva. A cada vitória seu nome ecoava mais alto. E quanto mais o povo o amava, mais o Senado o temia. Quando suas campanhas terminam, César deseja retornar a Roma, mas com poder, com glória e com o exército que o seguiu por anos. O Senado, controlado por Pompeu, o proíbe de entrar na cidade armado. Ordenam que ele entregue suas legiões e volte como simples cidadão. Mas César entende o verdadeiro significado dessa ordem. Se entrar em Roma desarmado, será preso ou morto. Então, numa noite fria de janeiro, às margens do pequeno rio Rubicon, ele toma sua decisão. Diante de seus soldados, pronuncia as palavras que marcariam o início de uma nova era. Alea jacta est. A sorte está lançada. César atravessa o Rubicon com a 13ª Legião. Com esse simples gesto declara guerra ao Senado e à própria República. Roma mergulha no caos. Pompeu, o antigo protetor da cidade, tenta organizar a resistência, mas é surpreendido pela velocidade de César. Em poucas semanas, o conquistador toma o controle da Itália sem derramar quase uma gota de sangue. O povo o aclama, o exército o segue e o Senado foge com Pompeu para o sul, depois para a Grécia. Roma agora pertence a César, mas Pompeu não é homem de desistir. Do outro lado do mar, na Grécia, ele reúne um novo e gigantesco exército. São mais de 40.000 soldados, a elite da nobreza romana e os recursos do Oriente. Ele ainda acredita ser o verdadeiro defensor da República. Enquanto isso, César cruza o Adriático com suas tropas cansadas, em menor número, sem suprimentos adequados, mas com uma força de vontade inabalável. Ele sabe que não pode recuar. Essa guerra não é apenas pelo poder, e sim pela alma de Roma. No verão de 48 a.C., os dois exércitos finalmente se encontram nas planícies de Farsalos, na Grécia. De um lado, Pompeu, o general do Senado, experiente e confiante, cercado por senadores, nobres e comandantes veteranos. Do outro, César, com menos homens, mas com guerreiros endurecidos pela guerra e uma lealdade inquebrável. A aurora nasce silenciosa sobre o campo de batalha. Pompeu observa o inimigo à distância e sorri. Ele tem o dobro de soldados, o triplo de cavalaria e acredita que a vitória é certa. Seus generais o aconselham a atacar, mas ele prefere esperar. Quer desgastar César, deixá-lo avançar e cometer um erro. Mas César não comete erros. Com um olhar firme, monta em seu cavalo e diz às suas tropas: eles confiam nos números. Nós confiamos na coragem. Hoje lutamos não apenas por Roma, mas pelo que Roma pode se tornar. As trombetas soam. Os exércitos se movem. A poeira sobe como um véu sobre o campo. Pompeu lança sua poderosa cavalaria contra o flanco esquerdo de César, certo de que a vitória virá em minutos. Mas César, antecipando o golpe, escondeu fileiras de infantaria atrás das linhas principais. Quando os cavaleiros de Pompeu avançam, são surpreendidos por uma chuva de lanças. O ataque colapsa, a cavalaria foge, e num instante, César ordena o avanço total. O choque é brutal. As legiões colidem com estrondo. O chão treme sob o peso de escudos e espadas. Pompeu observa, incrédulo, à medida que sua frente se desintegra. Em poucas horas, seu exército, que parecia invencível, está em fuga. A Batalha de Farsalos termina com a vitória esmagadora de César. Pompeu foge do campo, desesperado, deixando para trás estandartes, tesouros e aliados. César, ao observar o massacre, suspira. Não celebra. Ele sabe que venceu Roma, mas destruiu o que ela era.
Pompeu busca refúgio no Egito, acreditando que o jovem faraó Ptolemeu Trécio o acolherá como amigo, mas a política egípcia é traiçoeira. Quando o navio de Pompeu se aproxima da costa de Alexandria, seus próprios anfitriões o recebem com uma armadilha. Ali na praia, o grande general romano é apunhalado e morto sem honra, sem exército, sem despedida. Dias depois, César chega ao Egito. Trazido diante dele, um mensageiro apresenta uma cesta. Dentro dela, a cabeça de Pompeu. César silencia. Olha o rosto de seu antigo aliado, agora sem vida, e chora. Foi um grande homem, diz, e Roma o perdeu. Com a morte de Pompeu, a guerra termina. César retorna a Roma como senhor absoluto. É recebido com desfiles, aplausos e títulos de glória. Mas algo profundo muda na essência da cidade. O Senado já não tem poder. A República, símbolo da liberdade romana, está morta. No lugar dela, nasce um novo regime, o poder de um só homem. César se torna ditador vitalício. Reforma as leis, centraliza o governo, distribui terras ao povo. Mas o sonho de controle absoluto desperta novamente o medo. E apenas alguns anos depois, ele também cairá, traído pelos que juravam amá-lo. Assim terminou a guerra entre César e Pompeu, uma guerra entre amigos que se tornaram inimigos, entre a ambição e o ideal. César venceu, mas ao preço mais alto possível, a morte da República e o nascimento do Império.